Eu acredito que para muitos de vocês essa mensagem ela pode ser uma visão para o ano de 2026. E quando eu falo uma visão, eu estou falando uma coisa que vocês vão ter como um objetivo pessoal. Aquilo que eu vou compartilhar nessa manhã, eu espero que entre no coração de alguns de vocês e que vocês possam falar, é isso aqui que eu quero para esse ano. É isso que foi pregado, é isso que eu li na Bíblia naquele domingo, dia 11 de janeiro. Aquela palavra ficou comigo, me acompanhou, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero provar, é isso que eu quero que Deus faça na minha vida. Eu vou me esforçar por isso, porque o que eu vou pregar nessa manhã exige um tipo de empenho, de esforço. Essa palavra não pode ser vivida, recebida, sem um planejamento e sem uma dedicação. Então, essa é a minha intenção nessa manhã. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no último livro. O livro de Apocalipse. Pretendo pregar um sermão em Apocalipse hoje e no próximo domingo. E o de hoje está no capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Antes de ler, eu quero orar mais uma vez, porque eu preciso muito de oração. Senhor, obrigado por essa manhã, nós estamos aqui diante do Senhor, junto com os irmãos, e que coisa linda e maravilhosa essa ideia sua, de separar um dia da semana, para que a gente possa desacelerar, parar, meditar no Senhor, ouvir a Tua palavra, e em comunidade te adorar. Que coisa linda isso, Senhor. Que bom é estarmos aqui em companhia uns dos outros. Que bom que a gente não faz isso sozinho. E eu quero pedir que enquanto uns são tocados pela sua palavra, outros também sejam. E enquanto o seu Espírito vai caindo e se derramando sobre uns, outros também experimentem do Senhor. Peço que anjos estejam nos protegendo, guardando, livrando nossa mente, livrando nosso corpo. Eu peço que o Senhor abra janelas nos céus nessa manhã. E eu peço que a Tua palavra produza vida, produza fruto. Ó Senhor, chacoalha, acorda do sono. Senhor, toca, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a teu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Irmãos, eu poderia pensar em diversos temas para essa mensagem, nessa manhã, e eu acho que se a gente fosse se ater às palavras utilizadas dentro do texto que a gente leu, o tema da mensagem seria conservando o primeiro amor. Mas depois de estudar melhor o texto e ir para dentro dele, eu decidi por um título mais longo, porque eu acho que ele explica melhor o significado. E Davi, por favor, coloque
Próximo slide. O tema da nossa mensagem nessa manhã é voltando a ser quem você era quando Jesus te empolgava. Esse é o tema da nossa mensagem, porque é isso aqui que Jesus quer dizer. O coração de tudo que está sendo comunicado para a igreja dos Efésios é voltando a ser quem você era quando Jesus te empolgava. A mensagem dessa manhã ela tem mais valor para você se você não está no melhor momento da sua vida espiritual. Ou se você não é um novo convertido. Eu sei que algumas pessoas aqui estão na fase inicial da sua caminhada com Deus, no seu primeiro ano, ou segundo ano, ou terceiro ano. E alguns nem convertidos ainda são, estão conhecendo o Senhor e talvez nunca experimentaram isso que o apóstolo João está falando. Ele está chamando de o amor que você tinha no princípio, uma paixão inicial, um fogo inicial. No entanto, é a palavra de Deus, ela vai falar, mas eu acredito que essa palavra ela tem um público específico, que é o público que eu acredito que é a maioria de nós. E a gente precisa olhar um pouquinho para a igreja de Éfeso aqui, rapidamente, porque senão eu não vou conseguir ter tempo de entrar naquilo que eu creio que Deus está falando conosco nessa manhã. Primeiro, a gente lembra que a igreja de Éfeso nasceu lá em Atos 19, a partir do ministério do apóstolo Paulo. Foi o começo de um ministério de poder do apóstolo Paulo. Antes disso, o ministério de Paulo ele não era muito expressivo, mas a partir do capítulo 19, quando Paulo está em Éfeso, existem vários sinais que o evangelista Lucas coloca para sinalizar que Paulo teve uma guinada ministerial. Como, por exemplo, Apolo estava lá em Éfeso e ele era eloquente, e ele falava muito bem de Jesus, e a teologia dele era bem assertiva, e todo mundo parava e ficava impressionado. Só que quando Paulo chega, os discípulos estão lá e Paulo pergunta: vocês já receberam o batismo do Espírito Santo? O Espírito Santo já veio sobre vocês? E os discípulos de Apolo em Éfeso falam assim: a gente nem sabe o que é o Espírito Santo. E daí o texto fala que tinham 12 discípulos, isso sinaliza algum paralelo com o ministério do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre esses 12, eles recebem um revestimento de poder do Espírito, eles falam em língua e profetizam, e a partir dali, Paulo então vai com toda a sua eloquência, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento teológico, caminhando a um período aí de 2 anos ensinando e edificando a igreja, e essa igreja então vai crescendo e ela alcança um pico de avivamento. E uma obra extraordinária da parte do Senhor. É lá também que a gente lê relato de que milagres extraordinários, milagre já é extraordinário, só que é um nível superior de milagre, não era um milagre só, era um milagre extraordinário, era feito naquele contexto da igreja. Então ali o ministério de Paulo, ele está começando a frutificar de um jeito que ele não tinha frutificado, a igreja está passando por avivamento, existe ali uma combinação de doutrina e do poder do Espírito. Paulo está no auge do seu apostolado aos gentios até então, e ele começa a colher os frutos. A gente vai ver que um tempo depois que ele planta a igreja, e a igreja tem esse pico de maneira extraordinária dessa obra do Espírito Santo, Paulo escreve a carta para os Efésios, e quando ele escreve a epístola para os Efésios, ele vai relatar o estado espiritual dos Efésios. Você pode segurar o dedo aí em Apocalipse 2 e abrir em Efésios, volta aí um pouquinho na sua Bíblia, Efésios capítulo 1, porque eu acho bem importante a gente ver isso. Efésios 1, versículo 15, verso 16, e depois você vai voltar para Apocalipse. Mas olha o que Paulo escreveu no começo da carta. Ele diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do quê? E do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Esse é o estado espiritual dessa igreja, que começou com esse trabalho extraordinário, evangelístico, missionário, que alcançou um pico de avivamento e que está lá, correndo e andando
Tempos depois, Paulo escreve e ainda falou assim, gente, incrível, a igreja de Éfeso é uma igreja extraordinária. Eu estou ouvindo falar ainda, eu vi, eu estava aí, mas agora, anos tendo se passado, eu ainda estou ouvindo falar da fé de vocês. Quando ele fala da fé, que ele está ouvindo falar da fé, ele está dizendo do testemunho que a igreja está dando. Ele está falando que a igreja de Éfeso tem um testemunho forte. E que o testemunho dela é tão forte que corre por aí que eles se amam e que eles confiam em Deus. Como se as pessoas dissessem do lado de fora da igreja e entre outras igrejas em outras cidades, aquela igreja de Éfeso é muito boa. Assim como também eles poderiam dizer, aquela igreja de Corinto é meio complicada. Mas a igreja de Éfeso é boa, é igual a gente faz hoje. Quando a gente pensa, aquela igreja lá, naquele bairro lá, ela é um pouquinho mais difícil. A igreja lá da cidade onde eu vim, nossa, era muito difícil. Mas essa outra igreja aqui é uma igreja muito boa. Isso é o quê? É o testemunho da igreja. É a mensagem que a vida da igreja comunica. E Paulo está afirmando que o testemunho da igreja de Éfeso é um testemunho forte. Como que Jesus usa, que expressão Jesus usa para falar de testemunho no Sermão do Monte? Vocês lembram? Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Né? Em um momento ele fala, se o sal vier a ser insípido, não serve para mais nada. Depois, em outro momento, Jesus vai dizer que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês, que a vossa luz brilhe, eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ele está falando do testemunho. O testemunho é o tipo de vida que a igreja tem e como essa vida, esse estilo de vida da igreja impacta as pessoas ao redor. Na carta que João está escrevendo em Apocalipse 2, esse testemunho é chamado de candelabro. Que no final vai dizer assim, se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro, você vai perder o testemunho. Tudo aquilo de bom que eu faço no meio de vocês, a vida vibrante que vocês têm e que abençoa os outros e inspira os outros, vai deixar de existir. Vocês vão passar a ser conhecidos como uma igreja opaca, uma igreja fraca, uma igreja apagada, luz apagada. Tem igreja que tem essa fama, não tem? Sim ou não? A gente não faz essas leituras? Nossa, aquela igreja é muito viva, é vibrante. E tem igreja, aquela igreja é apagada, aquela igreja é fraca, aquela igreja é difícil. Jesus está dizendo isso. Se vocês não seguirem a orientação que eu estou dando aqui, o resultado final é que o candelabro vai ser removido. Candelabro é o quê, gente? É uma lanterna do primeiro século. É um luminar. É algo que ilumina. A luz de vocês, ou seja, o testemunho que vocês têm, ele não vai existir, vai ser tirado. Não vai ter mais nem nada para falar a respeito de vocês, nada de bom. Ele está falando isso, Jesus está dando essa exortação, porque a igreja de Éfeso era uma igreja que sempre teve um testemunho muito forte. Então, quando Paulo escreve a epístola para os Efésios, capítulo 1, verso 15 e 16, ele fala, eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor e do amor para com todos os santos. Então, a igreja não tem só um testemunho, simplesmente, ela tem um amor que se espalha entre as pessoas. Qual que é a crítica, qual é a correção que Jesus está trazendo aqui, através do apóstolo João em Apocalipse 2? Eles perderam? O que eles perderam? O que eles abandonaram? Responde. O primeiro amor. Não era amor, não é simplesmente amor, é um tipo de amor. É um tipo de amor, porque todos nós podemos ser amáveis em alguma medida, a gente pode ser dócil em alguma medida, a gente pode ser afável em alguma medida, mas é um tipo de amor que Jesus está falando, é o amor inicial. Qual que é o amor inicial? É esse aqui.
Como que era o amor inicial dos Efésios? É um amor com todo mundo. Vocês amavam todo mundo. Vocês amavam todo tipo de gente que fazia parte da vida da igreja. Eu tenho ouvido do amor para com todos os santos. Vocês são uma igreja que ama. Essa é a marca de vocês, esse é o testemunho de vocês. Esse era o primeiro amor, o amor inicial dos Efésios. E esse amor deles, ele era um amor tão forte, que Paulo está dizendo que esse amor, ele empolga a vida de oração de Paulo. Percebe? Eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Gente, essa igreja me faz orar, não para clamar, mas de alegria. Eu ouço falar do amor de vocês, como vocês cuidam uns dos outros, como vocês têm um coração aberto, e eu fico com vontade de orar. Eu fico tão empolgado, eu sou edificado só de ouvir os testemunhos de vocês. Eu ouço os testemunhos de como vocês cuidam uns dos outros, servem uns aos outros, se doam, e isso me faz querer estar perto de Deus, e eu começo a orar. Vocês movem minha vida de oração, o amor move minha vida de oração. Só que 30 anos depois da Epístola aos Efésios, esse amor católico, esse amor abrangente, esse amor famoso, ele já não existe mais. São os anos de ouro da igreja de Éfeso. E eu acho que, para nós, pior do que a gente viver na miséria, pior do que a gente ser pobre em algum aspecto, pior do que ser doente, pior do que ter algum tipo de luta na vida, é você já ter vivido sem a luta, é você já ter sido saudável, é você já ter sido rico, é você já ter tido e depois você não tem mais. Eu tenho a impressão de que mais gente que foi rico tira a própria vida do que pobre que sempre foi pobre. Porque o pobre aprende a ser feliz, é o churrasco de gato mesmo, nós estamos aqui felizão, e a vida é assim. Agora, quando você teve e você perdeu, isso traz uma frustração tão grande daquilo que parece que foi arrancado de você, ou das circunstâncias da vida, ou quando você olha e pensa, como eu fui incompetente para perder isso que eu tinha. É por isso que, na carta que é escrita para Filadélfia, a exortação que Jesus dá é: conserva o que você tem. Conserva, porque a gente pode perder. Conserva os dons que Deus colocou na sua vida, porque você pode perder eles. Conserva a igreja onde Deus te colocou, porque você pode perder ela. Conserva seu casamento, porque você pode perder ele. Conserva o que você recebeu. Conserva o que você tem, porque isso pode ser tirado de você. Agora, 30 anos depois da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo já morto, e o apóstolo João agora já idoso, João acompanhou, ele viu o nascimento da igreja de Éfeso, ele viu o avivamento, e ele morou em Éfeso, historicamente, provavelmente João, o apóstolo João morou em Éfeso, e agora João está em Pátimos, e ele viu o declínio da igreja de Éfeso, e agora ele recebe uma palavra profética para a igreja. João está aí na sua velhice avançada, talvez com uns 90 anos de idade, e agora ele está escrevendo para uma igreja que ele viu tudo o que aconteceu com ela. E a palavra profética que ele recebe da parte do Senhor Jesus para falar para o anjo, lembrando que os anjos aqui são os líderes, são os presbíteros da igreja.
Tá? O anjo é pastor. Você nunca vê na Bíblia Deus mandando um ser humano escrever uma carta para entregar para um anjo de verdade. Assim, ó, deixa um bilhete aí, sabe, é o da fada do dente, deixa aqui o bilhete da fada, senão ela não vai saber que é para pegar o dente. Então, é o mensageiro, é aquele que era o mensageiro da palavra na igreja. A carta aqui, essa exortação, ela é para ser entregue para o pastor. E o pastor ia ler e o pastor ia compartilhar isso com toda a igreja, e essa era uma mensagem para a igreja. E a mensagem começa com as qualidades. Então, ele começa com Jesus dizendo, igreja, olha só, eu sei o que vocês têm de bom, tá? Vamos lá, parece as cartas de Paulo começando, gente, daí que benção, graças a Deus, né? Coisa maravilhosa. Daqui a pouco, eu sou grato a Jesus, eu dou alegria, eu sei que ele vai terminar a obra, mas eu vou fazer a obra agora. Então o Senhor Jesus começa, olha gente, eu conheço as obras de vocês, o trabalho de vocês, a perseverança, vocês não suportam gente má, vocês provaram quem era falso mestre, os que são mentirosos, vocês suportaram provas por causa do meu nome, vocês não esmoreceram, vocês não desistem, vocês aguentam pancada. Vocês parecem o Whindersson Nunes lutando com o Popó. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que fica assim meio no ar, mas provavelmente tinha alguma coisa a ver com uma imoralidade sexual. E esse é o começo da conversa. A igreja de Éfeso é uma igreja perseverante, suporta a provação por causa do nome de Jesus. É interessante a gente ver aqui que essas são duas virtudes que aparecem e são destacadas no livro de Apocalipse inteiro. Então é um livro que fala de muito sofrimento, muita perseguição, mas são duas virtudes que aparecem ao longo do livro inteiro, que é o quê? Perseverança e suportar a provação. Perseverança e suportar a provação. E aqui Jesus está falando assim, vocês têm isso aqui. Isso aqui é importante, vocês têm. Irmãos, eu acho que a gente pode concluir que a igreja vive níveis diferentes de provação. Dependendo do lugar que ela está. Algumas igrejas passam por provações muito severas e elas sofrem. E às vezes algumas igrejas elas deixam de existir. Tamanho número de provação ou de martírio, ela é dissipada. Ela sai daquele lugar. Algumas igrejas são perseguidas em outros níveis. Às vezes é uma perseguição moral, uma perseguição cultural. O fato é que a igreja de Éfeso ela passou por perseguição e ela resistiu aos falsos ensinos. E no contexto dela, o que Jesus está elogiando é que ela segurou a doutrina firme, ela conservou a doutrina. Talvez a gente pode pensar no nosso contexto atual, né? Que eu acho que o Senhor Jesus talvez poderia nos elogiar, pensando no último ano, que batalhas a gente tem travado como igreja, que muitos crentes caíram em falsos ensinos de hipergraça, né? E cada dia eu vejo coisas mais absurdas. Às vezes, do outro lado, o legalismo, relativização da verdade, as ideologias, vocês sabem bem. No meio de tudo isso, desse fogo cruzado, os efésios conseguiram sustentar a fé e a ortodoxia. Tem um comentarista, Grant Osborne, ele tem um comentário exegético de Apocalipse, e ele fala assim, a batalha dos efésios contra os hereges podia certamente ser compreendida como boas obras. Jesus está elogiando isso. Boa obra é, você deixou bem claro o limite do que era verdade e do que era mentira. Tem igreja hoje que não tem nem a categoria heresia, nem do seu vocabulário, nem do sua compreensão. Porque qualquer coisa que se crê é válido. Não existe essa categoria ou essa ideia, herege. Não existe isso. E isso é um problema. É um problema muito grande, porque a fé que a gente tem não é experiência subjetiva. A nossa fé está construída em cima da palavra de Deus. Então aqui esse é o elogio que a igreja vai receber. O trabalho ou o esforço, as obras que ela realiza, a palavra aqui utilizada, ela pode significar, no Novo Testamento, o trabalho intelectual, trabalho espiritual
e pastoral para defender a fé de confusões teológicas e morais. Então Jesus está elogiando, vocês se esforçaram muito para proteger o rebanho, para proteger a fé de confusões morais e de confusões teológicas. Vocês fizeram isso, parabéns. Esse é o ponto forte da igreja. O Grant Osborne ainda cita, a intensidade da antipatia que os efésios demonstram por esses hereges é vista na colocação, você não pode suportar os maus. Você não pode nem suportar. O trabalhoso, bem-sucedido e elogiado, o trabalho bem-sucedido e elogiado por Jesus envolvia uma batalha contra os falsos mestres. Os efésios eram ótimos crentes reformados. E eles também tinham todos os defeitos dos reformados. É por isso que eu quero mais do que isso para a minha vida. E depois dos elogios, Jesus então, ele chega na questão principal e ele fala, eu tenho contra você, verso 4, o seguinte, você abandonou aquele amor primeiro que você tinha. Algumas pessoas vão dizer que o primeiro amor diz respeito a essa expressão primeiro, como sendo Jesus estando em primeiro lugar. Outras vão dizer que o primeiro é temporal, está querendo dizer o amor que primeiro você tinha lá no início. Irmãos, eu acho que uma coisa está dentro da outra. Ter Jesus em primeiro lugar, ter Jesus como o seu maior amor, tem a ver com o amor inicial da caminhada cristã, porque o grande mandamento que o Senhor tem para nós é que a gente ame Ele em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas. É amar Deus de todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento. Só que, no Novo Testamento, a figura que é utilizada para tratar do amor de Jesus com a igreja, a relação de Jesus com a igreja, é muitas vezes, nessa relação afetuosa, é o amor nupcial. Ou uma expressão que a gente não usa muito em português, mas que eu estou lendo uma autora que usa bastante, amor esponsal. É um amor de noivo, é um amor de noiva. E esse amor de noivo e de noiva, ele é um pouco diferente do amor de marido e de mulher. Porque o amor de marido e mulher, ele é um amor que, depois de um tempo, ele se consolida e ele se fortalece pela aliança e pelo compromisso. E você passa por crise no casamento, você resolve, se você resolve, o amor fica mais forte, você aprende o que você tem que negociar dentro da relação, o que não vale a pena você brigar, o que você tem que aguentar no outro. O amor, ele vai se desenvolvendo, ele vai criando raiz, e você assim, eu sei que essa pessoa é tudo isso, mas eu escolhi ficar com ela. Então esse é um amor marital, mas o amor esponsal, ou o amor de noivo e de noiva, ele não é assim. Porque o amor de noivo e de noiva, ele não viu os defeitos ainda. Então ele não consegue contar o custo para permanecer junto. Vai levar uns 3 anos aí. Tem gente que consegue esconder um pouco mais, tem gente que esconde um pouco menos. Mas é bem diferente. Né? Por isso que a gente fala, está na lua de mel, o João casou esses dias aí. Gente, é todo dia um post com flores no Instagram. Meu Deus, a melhor decisão da minha vida, meu Deus. Todo dia ele posta o jantar que a mulher dele faz. Todo dia é um prato, hoje é peixe, amanhã é boi, amanhã é não sei o quê, ela faz tudo, meu Deus. Nunca vi o Paulo postar o almoço da Graça. Não tem problema. Tá? É claro que a mulher às vezes quer, amor, você não me elogia mais. Aí ele fala, não elogio. Aí ele elogia na hora, depois ele não elogia mais mesmo. Mas eu quero que você entenda, assim, é diferente. Inclusive, já anunciando, né? Esse ano nós vamos ter alguns encontros de casais. E estamos orando para preparar um encontro bem bonitão, mas no final do ano aí um negócio que você vai gastar mais dinheiro e vai investir mais e vai ser legal.
para a gente dar um retoque aí no casamento. Agora, a relação de Jesus com a igreja, ela não é assim. A relação de Jesus com a igreja é assim, quem está prometido para o casamento. Igual os irmãos aqui, né? Vão casar daqui umas 2, 3 semanas? 2 semanas. Então é uma relação diferente. Você tá na expectativa, você está sonhando, nossa vida junto vai ser demais. Quero ver, eu vou acordar junto, nós vamos tomar café da manhã, não sei o quê. E o cara só está pensando, vou acordar junto, eu vou agarrar ela. E não sei o quê. Você está sonhando, e a lua de mel é muito mais assim, empolgação do que luta, do que ajuste, do que sacrifício. Não tem sacrifício, tem empolgação, tem entusiasmo. Irmãos, eu tenho certeza que é isso aqui que Jesus está falando. Você abandonou um amor por mim empolgado. Você não tem empolgação comigo. Você só pensa que é difícil ser crente. Você não pensa como é gostoso. Você não pensa como é prazeroso. Você não sonha, você não pensa como é massa me ter como o seu Deus que é maior do que todos os outros falsos deuses. Você não pensa como é massa, como é incrível que o Todo-Poderoso me ouve e fala e responde e me entende. Ele é meu amigo, que Ele pode fazer qualquer coisa, que Ele pode encher minha alma e que eu posso ser pleno nele. Jesus está dizendo, você perdeu esse tipo de amor. É um tipo de amor. Ele não está falando que você não ama mais Deus, que a igreja de Éfeso agora apostatou completamente e não crê mais. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, é um tipo de amor. É um amor inicial, é um amor do começo. É aquele amor apaixonado, aquele amor de... A gente ficou noivo. E daí, a severidade com que Jesus trata essa igreja mostra para mim que essa qualidade de amor ela é indispensável para Jesus. Isso é tão sério para Jesus, a empolgação na vida cristã, porque isso muda quem você é. Dias atrás eu estava falando com a minha esposa, choramingando, né? Tem dia que você está choramingando. Falando assim, minhas filhas não me conheceram ainda. Apaixonado por Jesus. Não pode demorar. Elas não me conheceram apaixonado por Jesus. Elas têm me conhecido perseverante. Elas têm me conhecido em muitos estados. A relação com Deus existe. Mas elas não me conheceram ainda apaixonado por Jesus. E aqui a gente vê que Jesus está descontente com a igreja. Existe um descontentamento divino. E o descontentamento, esse pecado mortal dessa igreja, ele é descrito em apenas um verbo. É um verbo. Abandono. Abandonar. A crítica de Jesus é com uma ação da igreja. Abandonar. Talvez alguns de vocês possam pensar assim, mas desde quando deixar de ser empolgado com Jesus é pecado? É pecado não ser empolgado? Essa não é a minha personalidade, eu sou uma pessoa mais contida, eu sou de Curitiba, Jesus tinha profetizado que o amor de muitos se esfriaria, né? O amor empolgante se tornou entediante em Éfeso. Mas agora, por que isso é um pecado tão sério? Porque quando Jesus denuncia esse pecado, ele está explicando a dinâmica da vida espiritual. Jesus, como um noivo insatisfeito, ele está falando assim, você não me ama mais como você me amava lá atrás. Atualmente, na nossa cultura secular, o motivo, o amor acabou, é forte o bastante para justificar o divórcio.
Quantas vezes você ouviu alguém pedir divórcio falando assim, o amor acabou. Acabou, o amor acabou. Na nossa cultura, isso é um motivo aceitável. Porque a nossa cultura acredita numa mentira. A soberania das emoções. O que eu sinto é soberano. E eu não posso fazer nada a respeito do que eu sinto. Eu tinha amor, não tenho mais. Vou fazer o quê? O amor acabou. Se o amor acabou, eu vou ficar aqui sofrendo? E se a igreja de Éfeso respondesse para Jesus, enquanto Jesus fala assim, você abandonou aquele amor. E a igreja falasse assim, o amor acabou, Jesus. É que aquela empolgação acabou. O que Jesus ia falar? Jesus ia responder de volta. Ele ia falar, você o abandonou. Ele não acabou sozinho. A sua perspectiva sobre a sua vida espiritual pode ser que, não, acabou, eu não fiz nada, eu estava aqui fazendo a mesma coisa. Não fui eu não tenho nada a ver. Mas na perspectiva do Senhor, que não pode mentir, Ele não aceita a explicação, eu perdi. Percebe que não foi nem isso que Jesus falou. Ele não falou, você perdeu o amor que você tinha. Não é que você perdeu, perdeu em algum lugar aí. Ele falou, você abandonou. Houve um abandono. Você deixou ele no meio do caminho. Você estava carregando ele. Você colocou ele no chão e decidiu caminhar sem ele. Falei assim, não, isso aqui dá muito trabalho, está muito cansativo, está muito exaustivo esse negócio aqui, viver apaixonado, ter que sentir Deus, ter o coração quebrantado, entendeu? Ter prazer na oração, ter prazer em Deus, querer fazer a obra de Deus, sacrificar a minha vontade, responder ao chamado missionário. Eu já tentei muito, não, cansei, vou deixar isso aqui e eu vou continuar a ser crente. Sem isso, eu vou ser igual a todos os outros. É a velha justificativa da igreja desde o antigo Israel, quando o povo queria um rei. Queremos ser como as outras nações. Será que em algum momento a igreja de Éfeso pensou assim, a gente só quer ser igual às outras igrejas, a gente não precisa ser a igreja do avivamento, a gente não precisa ser a igreja que o amor por todos os santos é conhecido, a gente não precisa ser uma igreja que tem um testemunho forte, vamos ser só uma igreja. E vamos continuar. E daí Jesus vem e diz, você abandonou o ideal que você tinha. Aqui é uma questão também conceitual, irmãos. Qual o ideal de vida cristã que você tem? Que você nutre, que você mantém diante de você? Onde você quer chegar como crente? Jesus está dizendo, você queria chegar num lugar lá atrás. Hoje você não quer mais chegar. Você não tem mais essa ambição, você não tem mais esse desejo, esse alvo. Quase que como, talvez numa linguagem de hoje, você queria ser meu amigo íntimo antes. Você queria me ouvir para tudo. Você queria ser usado por mim. Você queria ver a obra de Deus. Você queria orar e ver as respostas acontecerem. Você amava a igreja. Você queria. Agora você não quer mais. Você só quer. Eu só quero continuar. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que a igreja de Éfeso abandonou a busca constante pelo amor. Porque o amor não é estático. Amor não é estático. O amor não é um bloco assim, um negócio que eu compro, está lá em casa. Comprei um pedaço de amor. E eu tenho ele. Ele não é estático. O amor é uma coisa que cresce e que diminui, que cresce e que diminui. É assim. O amor aumenta, o amor diminui, o amor se intensifica, se enfraquece. Então, quando Jesus diz que os efésios abandonaram o primeiro amor, ele está falando, vocês abandonaram a busca. A busca.
Porque esse amor você nunca alcança de um jeito definitivo. Pronto, agora eu já alcancei o primeiro amor. Não. Ele é um estado contínuo de caminhada, de busca. Todo dia eu acordo de novo. Eu preciso orar de novo hoje. Preciso ser crente de novo hoje. Todo dia eu acordo de novo. O que eu vou fazer hoje? Eu vou buscar Jesus de novo, para ouvir Jesus de novo. O que é o abandono do primeiro amor? É achar que é trabalhoso demais ficar buscando Deus. Cara, trabalhoso demais. Não vou depender mais de Deus, não vou ficar buscando mais. Eu não preciso ficar ouvindo Deus. Eu vou ser crente daquele jeito mais light. Só para eu poder conseguir continuar vivendo. E Jesus pode cobrar isso dessa igreja, sabe por quê? Porque se o amor tem um preço alto, irmãos. Se o amor, vou dizer para vocês. Se fosse Jesus, hein, voltando agora. Fica pronto. É muito trabalhoso ser apaixonado por Jesus. Dá muito trabalho, gente. Eu sei por causa da Bíblia, senão eu ia achar que era só comigo. Que desgraça é a natureza humana. Que preguiça de amar. Que preguiça de amar os outros. Que preguiça de amar Deus. Fui separar um período mais longo para orar. Acho que foi ontem mesmo. Aí bateu lá, tantas horas que eu estava lá. Aí eu falei assim, Deus, tô doido para ir dormir, para sair, para fazer qualquer coisa. Cansei de ficar aqui, na presença do Senhor, falando com o Senhor. Está além do meu limite. Falei, Senhor, isso mostra o quanto eu ainda estou longe do Senhor, porque se eu estivesse te percebendo aqui, eu não ia querer ir para lugar nenhum. Eu não ia querer levantar. Eu não ia querer fechar a Bíblia. Se eu estivesse vendo o Senhor, que o Senhor está aqui do meu lado, se eu estivesse ouvindo o que o Senhor realmente está falando, o que está acontecendo, se eu estivesse percebendo o amor do Senhor agora, se eu tivesse nesse momento uma visão clara da cruz do Senhor Jesus aqui, eu não ia querer fazer outra coisa. Mas eu vou ficar aqui mais um pouco. Porque eu preciso matar a minha carne. Porque eu preciso humilhar o meu coração. Porque eu preciso lembrar a mim mesmo que a única vida que eu posso viver é a vida do primeiro amor. E eu não alcancei ele, mas eu vou buscar mais um pouco e eu vou ficar aqui. E não está legal. Não está legal ficar mais 1 hora aqui. Amar dá muito trabalho. E por que Paulo pode dar, por que Jesus pode dar essa correção para a igreja? Porque essa igreja é uma igreja trabalhadora. Essa é uma igreja que suporta, persevera, se esforça, faz sacrifício. Jesus falou assim, muito bom, só que vocês não estão fazendo todo esse esforço para a coisa mais importante, que é ter um coração quebrantado. Vocês deviam se empenhar mais para manter o coração de vocês quebrantado. Tudo bem, vocês mantêm tudo em ordem na igreja, não tem falso mestre, não tem isso, não tem aquilo. Vocês foram perseguidos, falaram mal de vocês. E vocês estão aí firmes. Prejudicaram vocês estão aí firmes. Vocês perseveraram bastante. Só que vocês não podem abandonar o empenho para manter um amor empolgante, o zelo inicial. E daí Jesus fala, então eu tenho uma solução para vocês. Simples. Arrepende-te. É sempre a solução. A solução é sempre essa, se arrepende. Para uma outra igreja, Jesus fala assim, eu dei tempo para que se arrependesse. Eu dei tempo para que se arrependesse.
Deus empresta tempo para a gente se apaixonar por Ele. Ele fala, se arrepende, eu vou dar tempo para você se arrepender. Eu vou dar tempo. Deus dá tempo para nós darmos tempo para Ele. Ele nos dá tempo para a gente poder dar tempo para Ele. Eu vou esperar mais um pouco. Para quê? Para você poder gastar tempo comigo, até que o seu coração volte a me amar. Com um amor apaixonado. E o seu coração vai se organizar. E aqui, irmãos, eu quero dizer que eu acho que é uma das partes mais importantes de toda a exortação aos Efésios, que é a palavra de juízo. Isso aqui é muito importante. É a palavra de juízo. Ele fala assim, se arrepende. Porque se você não se arrepender, olha lá comigo. Lembre de onde você caiu e se arrepende, e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu vou vir até você e eu vou remover o candelabro do lugar. Gente, remover o candelabro é fechar a igreja, tá? É isso, eu vou fechar a igreja. Depois, acho que foi Inácio, que foi um pastor na igreja antiga, ele escreveu que a igreja de Éfeso tinha se arrependido mesmo disso aqui. Mas passou muito tempo já, né? Agora a igreja não existe mais lá. No entanto, esse momento final ele é muito importante, porque é essa palavra do juízo do Senhor que dá urgência. Irmãos, porque é como se Jesus estivesse falando assim, eu acho que Jesus ele está lembrando a igreja que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. E o grande mandamento é que a gente tem que amar Ele. E grande mandamento significa que essa é a coisa mais importante da nossa vida. Então ele está falando assim, ou você volta a me amar, ou então sua fé vai morrer e eu vou fechar a igreja. Não vou aceitar esse amorzinho aí, mesmo que você esteja muito bem com a sua teologia e com a sua doutrina. Essa ideia de que o Senhor vem, Ele nos chama para Ele, e aí Ele fala, o relógio está contando para você me obedecer. Essa ideia está ao longo da Bíblia inteira. O próprio convite do Evangelho, Isaías 61, Jesus fala assim, eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele está falando, eu vim falar do ano aceitável, ou seja, o ano do favor, o ano da graça. Uma palavra, volta para Deus, se arrepende porque o reino está perto. Você vai ter um ano é bastante dias. Você vai ter bastante tempo para quê? Para se arrepender diante dessa mensagem. E depois vai ter o dia da vingança, o dia da ira, o dia que Deus vai vir encontrar você para ver se você fez ou não o que Ele falou. E se você não fez, você vai arcar com as consequências, e vai ter juízo, vai ter consequência. E sempre tem consequência. E isso é tão sério, que a gente encontra isso, por exemplo, em Atos 17, versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Por quê? Por que a mensagem do arrependimento, ela ecoa? Por que ela tem força? Se eu nunca vou me encontrar com o Deus que está mandando eu me arrepender, essa mensagem não tem força nenhuma. Deus nunca vai vir cobrar de mim se eu fiz ou não. A mensagem do arrependimento, a ordem do arrependimento, a palavra de Jesus para a igreja de Éfeso dizendo, você tem que voltar a me amar igual antes. Só tem força porque vai ter um dia de acerto de contas. E isso não é sempre o dia do juízo final. Para alguns, o dia do juízo vem antes. E eu não estou falando nem que o cara vai morrer. Às vezes morre mesmo. Mas às vezes é um dia que o Senhor fala assim, eu vou tirar de você. Eu vou tirar de você tudo que eu dei para você, porque você não me ouviu. Por acaso vocês não lembram da história do rei Saul? Deus tira o trono dele. Por quê? Porque ele desobedeceu. A palavra de Deus que nos chama ao arrependimento, que fala, você precisa amar Deus, faz de tudo
para o seu coração amar o Senhor. Faz de tudo para você ter aquele amor inicial. Ela só tem força porque Deus estabeleceu um dia em que vai julgar. Porque vai ter um dia de encontro com Ele de novo. Apocalipse 2, 21, 22. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade, e eu vou fazer com que fique acamada. Eu vou trazer tribulação, grande tribulação, caso não se arrependam. Porque se a gente vive a nossa vida cristã, fala assim, um dia eu fico mais crente de novo, um dia eu volto a fazer trabalho missionário, um dia eu volto a orar. Não faz nada. Você não vai. Porque não é urgente. Agora, essa palavra aqui só tem poder para Éfeso porque tem um aviso de um juízo iminente. Tem uma espada ali que está pronta para cair sobre você. Ou você volta a me amar já, porque isso aqui não é brincadeira. Foi assim que Deus trabalhou ao longo das Escrituras, em muitas ocasiões, como por exemplo, na cidade de Nínive, com o profeta Jonas. A palavra que Jonas tem que pregar é uma palavra contra. Deus fala para Jonas assim, vai e prega contra a cidade de Nínive. Jonas vai, e ele fala assim, dentro de 40 dias Deus vai destruir tudo. O povo começa a chorar, veste pano de saco, joga cinza na cabeça. O rei junta e fala assim, levantem um forte clamor contra Deus. Deus olha, aquele povo tudo chorando, e o que a palavra fala? Ele perdoa. E daí Jonas briga com Deus, né? Porque Jonas não gostava dos assírios. E daí Jonas falou assim, eu sabia que você se arrepende do mal que promete fazer. Eu sabia que você é compassivo. Eu sabia, Deus, que quando você dá uma palavra de juízo, se as pessoas levam a sério, você não traz aquilo que você ia trazer de castigo. E daí Jonas briga com Deus. Mas eu queria nessa manhã, eu não posso fazer essa palavra virar urgente para você. Só o Espírito Santo pode. Mas eu queria nessa manhã que você entendesse como a nossa alma às vezes precisa disso. Porque o único jeito que a gente muda a postura é quando Deus fala assim, arruma se não piora. Lembra do rei Ezequias? O coração dele se exaltou. Deus abençoou ele muito. Ele foi um rei que agradou muito a Deus. Deus o prosperou. O coração dele se exaltou. E daí ele teve uma enfermidade mortal. O profeta Isaías chega e fala assim, arruma sua casa que você vai morrer. Põe sua casa em ordem. O texto fala que ele vira, ele estava acamado. Ele só vira para o lado assim, põe o rosto contra a parede e ele começa a chorar. E a oração dele é assim, Deus, lembra que um dia eu fui crente? Lembra que um dia eu fui fiel, eu andei reto diante do Senhor. Eu não ando mais reto. Eu não sou mais crente como eu fui, mas lembra que um dia eu fui. E Deus fala, o profeta diz, volta lá, fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Gente, que Deus misericordioso. Mas parece que o nosso coração só acorda quando uma arma é apontada para nós, quando uma espada é apontada para nós, quando o juízo é iminente, Deus fala assim, o seu casamento vai acabar, tá? Sua mulher vai te largar. Você vai perder tudo que você tem. Seu filho vai morrer, tá? Sua vida vai virar um caos, tá? Você vai perder emprego, você acha que está ruim, vai piorar, tá? Volta para mim. Pode parecer, a gente pode espernear, igual as minhas filhas, quando tem que falar, vai para o quarto ou isso, fica esperneando lá, para papai, não, que agora já começa a corrigir, para papai. Falo, para não, filha. Você vai para o seu quarto, você está errado. A gente pode ficar assim com Deus. Mas é pesado demais. Você vai tirar as coisas de mim, Deus, minha vida já é... Deus mas você não presta atenção no que eu estou falando. É o único jeito que eu consigo acessar o seu coração. Eu não consigo fazer você me amar.
É só se eu desperto a sua consciência. Só se você sente que parece que você está em perigo, você se humilha de novo. Eu acho que essa palavra aqui, irmãos, ela é para nós demais, porque estudando aqui o texto, eu fui muito ministrado. Que o texto fala que o povo caiu. Você percebeu essa expressão, verso 5? Lembra de onde você caiu. Ele está chamando de uma queda, o abandono desse primeiro amor. Só que o primeiro versículo fala que a carta é para um anjo. Tem um comentarista que ele falou assim, é impossível que o apóstolo João não esteja pensando no anjo que caiu. Porque a carta está dizendo que o anjo caiu e a igreja caiu, e o anjo caiu junto com a igreja. Aqui, nos primeiros capítulos de Apocalipse, o anjo é o pastor. Ele é uma estrela na mão de Jesus. Lá em Isaías 14, que se fala da estrela que caiu do céu, o anjo que caiu do céu, é a estrela e o anjo são a mesma figura. O que está sendo falado aqui, irmãos, é que o que está acontecendo é que Jesus está corrigindo a liderança da igreja na frente da igreja também. Ele está falando assim, ninguém mais aí está apaixonado por mim. Não é só os crentes, não. O pastor também não está mais. A liderança da igreja também não é mais apaixonado por mim. Então todo mundo tem que voltar. Todo mundo tem que voltar. E o remédio, no versículo 5, é lembrar. O remédio começa com isso. Para se arrepender, você tem que lembrar. Lembra dos dias que você era apaixonado por Jesus. Como eu disse, essa mensagem não é para todo mundo. Um novo convertido, ou quem não é convertido ainda. Talvez você nunca possa dizer, eu não tenho essa memória dos dias que eu era apaixonado por Jesus. Então, para você pode ser um pouco mais difícil. Mas para outra parte das pessoas que podem dizer isso, eu lembro quando eu era muito crente. Eu lembro quando o preço não era alto demais. Ele está falando, é assim que você vai começar. Você precisa começar a lembrar de quem você era. Porque você muda quando você está empolgado com Jesus. Você muda quando você está apaixonado por Ele. Ele está falando, você tem que lembrar, olha para trás. A solução aqui não é uma nova direção para a vida da igreja. Não é uma coisa nova, é olha para trás. Caminhando para o fim, o comentarista Grant Osborne termina dizendo assim, a igreja estava sendo chamada a começar uma reflexão sobre sua história. Essa reflexão provará sua culpa pelos erros presentes e a levará a arrepender-se de suas falhas. Em outras palavras, a lembrança é a base do arrependimento. E esse arrependimento não é uma nova direção, mas um retorno ao passado. É um retorno ao passado. A gente tem vivido processos de amadurecimento na nossa igreja, mas tem algumas coisas do passado que a gente precisa restaurar. Tem algumas coisas de trás que precisam ser recuperadas. O serviço, a paixão, o amor, a disposição. A recompensa que a gente vai ter, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então quem tiver o coração aberto e acolher essa mensagem, vai comer da árvore da vida. Lembra que Adão e Eva não tiveram permissão de comer da árvore da vida? Deus colocou um anjo com espada de fogo, impedindo eles chegarem na árvore da vida. A árvore da vida, em Provérbios, é o desejo saciado, né? O desejo realizado é a árvore da vida.
Agrada-te do Senhor, de obedecer ao Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Você vai ter a árvore da vida. Faz o seguinte, volta a se apaixonar por Jesus e você vai viver saciado. Você vai comer da árvore da vida. Você vai se alimentar de vida.